Olá, olá, queridos. Boa tarde a todos. Estou conferindo o horário, se já é boa tarde aí no Brasil. Aqui já é final de dia na África do Sul e eu estou de volta aqui ao vivo no nosso grupo do Facebook para falar sobre o livro o livro Limite Zero. Continuar a nossa leitura do livro Limite Zero. Eu ainda não consegui agendar, marcar esse dia de encontro com vocês, mas quero fazer nas quintas-feiras, nesse horário de 12h30, 17h30 aqui na África do Sul, para que vocês possam acompanhar nos próximos vídeos. Então, na semana que vem, estarei de volta dando continuidade para a leitura do livro Limite Zero. E algumas semanas atrás, eu falei a respeito do encontro do Joe Vitale com o Dr. Hugh Lane, e nós terminamos o texto do livro falando de como que o Dr. Hugh Lane fazia a cura dos pacientes da ala psiquiátrica perigosa que ele cuidou, né? E ele falou no vídeo anterior que eu fiz a leitura que a única coisa que ele fazia durante esse processo de cura era fazer a declaração de amor a ele mesmo, né? Então ele falou assim: o que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com essas pessoas. E aí ele fala: como que você fazia isso? E ele responde: eu ficava repetindo sem parar: sinto muito, eu te amo. Que são as frases do Ho Oponopono que ficaram famosas: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou obrigado, dependendo da forma como você interpreta cada uma dessas as palavras. E ele fala que trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele mesmo, e pedia para que essa coisa que aparecia nele, que estava se manifestando através dos pacientes, fosse liberada. E ele sempre confiava e sempre funcionava. Essa questão da confiança foi um ponto que eu falei na última vez que nós conversamos aqui, que eu fiz essa leitura, que quando a gente faz a entrega, faz a purificação de memórias, é importante a gente dar esse passo de fé de que aquilo que precisa ser purificado será purificado. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hugh Lane perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema e como posso corrigir esse problema em mim? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E usava as ferramentas. Vou dar continuidade agora à leitura. Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho Oponopono identidade própria. É o Ho Oponopono que foi desenvolvido pela Morná Simeona. Parece haver uma versão mais antiga do Ho Oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este problema desaparecia. Mas o Ho Oponopono identidade própria não precisa de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que com o tempo iria entender melhor o que ele estava dizendo. Na verdade, não influenciado pelos missionários, mas pela tradição mesmo dos povos do Havaí. Esses encontros aconteciam com todas as pessoas envolvidas no problema. Não era um processo apenas de resolução de problema, mas de liberação da energia que estava causando um desequilíbrio entre a pessoa e a outra pessoa. Por isso que o Ho Oponopono auxilia tanto na questão de relacionamentos, porque nós estamos purificando as energias que nos conectam. E muitas vezes essas energias são de conflito. Então o Ho Oponopono tradicional, o Ho Oponopono anterior ao Ho Oponopono identidade própria, ele tinha essa presença de uma pessoa que fazia a condução da resolução do problema, mas tinha também a presença de todos os envolvidos, inclusive os antepassados, os ancestrais, as pessoas, pai, mãe, familiares da pessoa envolvida num problema, uma vez que essa energia poderia estar vindo também deles. O Dr. Hugh Lane ainda não tem nenhum material sobre o seu processo.
Ofereci-me para ajudá-la a escrever um livro, mas ele não pareceu interessado. Ele também me disse para ler The User Illusion, de Thor Norretranders. Como sou viciada em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu devorei. O livro é excelente, para quem sabe ler em inglês, vale a pena. Eu tenho esse livro, esse material, eu acabei comprando também, para poder conhecer o que estava sendo dito aí dentro, e por que isso estava ligado ao Dr. Hugh Lane, né? O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. É isso mesmo. Norretranders escreve que o fato é que a cada segundo milhões de informações invadem os nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas, talvez, 40 informações por segundo no máximo. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. Então, para onde que vão essas outras informações que nós acessamos, mas que nós não temos consciência delas? Elas vão para a mente subconsciente, para a nossa criança interior. Nossa mente subconsciente, ela capta tudo, ela está aberta para tudo. Ela recebe todas as informações e ela percebe todas as informações. Então é interessante um exercício que eu quero ensinar para vocês aqui, aproveitando esse ensinamento no livro. Todas as vezes que vocês perderem alguma coisa e vocês não souberem, por exemplo, onde está a chave do carro, onde que deixou o celular, pare por um momento, faça uma respiração profunda, acalme-se, porque o desequilíbrio nos desconecta das três mentes, a gente fica só numa emoção. Entre em um equilíbrio e pergunte, minha criança interior, minha mente subconsciente, onde está tal coisa? Faça essa pergunta para a sua mente subconsciente, porque ela sabe onde está. Sua mente consciente não se lembra mais de onde você deixou alguma coisa, mas sua mente subconsciente não se esquece de nada. Ela tem todos os registros. Faça essa pergunta e escute a resposta. E muitas vezes vocês vão perceber assim, no bolso de tal calça, vocês vão lá e procuram. Se não deu certo no começo, não der certo de primeira, não desistam, continuem fazendo esse pedido à mente subconsciente, à criança interior, para aquilo que vocês estão procurando. Porque ela não se esquece de nada, ela registra tudo. Inclusive aquilo que a gente faz sem ter consciência do que está fazendo. Que é, por exemplo, deixar uma chave em cima de um lugar diferente do que a gente está acostumado a deixar. De acordo com o que entendi, o Dr. Hugh Lane dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo que podemos fazer é nos resignar e confiar. Resignar e purificar, né, Joe Vitale? Vamos lá. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Nada acontece comigo que não seja da minha responsabilidade. Não que eu tenha consciência do que eu fiz para poder receber. Mas se tem uma energia que está se manifestando através de uma situação, é porque essa energia estava em mim e eu coloquei ela para fora através dessa situação para que eu tomasse consciência dela e purificasse. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo, só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Tudo que está fora de nós é uma projeção das nossas energias. Nós não somos o mundo sozinho, nós somos co-criadores do mundo. Mas eu estou próximo de pessoas que têm uma energia que são mais alinhadas, mais em sintonia com a minha energia. Então, familiares, as pessoas da nossa família, os problemas que a gente enfrenta, eles todos são manifestações de energia, eles estão em sintonia dessa energia que eu trago comigo. No caso de mal de Alzheimer, né, Marlene, que você está perguntando, fazer a purificação de memórias. Faça a purificação de memórias, use as cores azul índigo, verde esmeralda, azul gelo e branco com a pessoa, para você purificar as memórias que estão gerando problema de saúde nela, e confie que é o seguinte,
Se a gente desenvolver uma doença, perdão, se a gente desenvolve uma doença que vem ao longo da nossa história de vida, pode ser que nesse momento a gente não consiga eliminar toda a energia que foi produzida e que acabou gerando essa doença física. Mas nós estamos limpando essa energia para que ela não precise mais se manifestar com nenhum tipo de doença. Então, isso pode ser genético, isso pode acontecer comigo também. Não, eu estou purificando, então mesmo que eu não gere a cura para essa pessoa, nesse momento, eu estou limpando essa energia para que isso não precise se manifestar em outras existências e nem nas existências de gerações futuras. Então, confie no processo de continuar a purificação, porque vem um benefício, mesmo que ele não seja visível na cura de uma pessoa. Porque quem sabe o que é melhor para uma pessoa é o divino criador, é a divindade. E se há uma doença que precisa ser instalada para que a gente tome consciência do que a gente pode fazer para evitá-la, para purificá-la, para transformar a nossa vida, apesar da doença, isso vai acabar acontecendo. Espero que tenha sido claro. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Hugh parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é nossa responsabilidade corrigir tudo que vivenciamos, a partir do nosso interior, conectando-se ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino, que poderia ser descrito como Deus, vida, universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. Que bom, Marlene, gratidão. Que bom que ficou claro. Ufa, essa foi uma conversa e tanto. Então, olha lá, gente. O que está se apresentando para nós coletivamente e individualmente é a manifestação da energia que nós trazemos de vidas anteriores e dos nossos antepassados. Memórias nada mais são do que registros. Registros energéticos. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação que gerou uma emoção muito forte, essa emoção vibra. Ela gera uma energia, ela cria uma energia. E essa energia, ela fica no ambiente, ela fica também na parte de nós que nos acompanha nas nossas existências, que é a nossa mente subconsciente. Então, quando eu retorno à existência física, essa energia ainda está em mim. As pessoas usam o termo karma como se fosse uma coisa negativa, uma coisa, isso é o meu karma, isso é um problema para mim, essa pessoa é meu karma. Gente, karma nada mais é do que energia. Eu não acredito assim, eu fiz tal coisa, a pessoa faz exatamente tal coisa comigo. Não, eu fiz algo que gerou uma emoção e pensamentos tão fortes nessa pessoa que acabou nos conectando através dos nossos cordões ACA, desses fios energéticos que nós compartilhamos com quem está mais próximo de nós. E essa energia, ela está presente no meu DNA. A mesma coisa em relação aos nossos antepassados. Eu recebo do meu pai e da minha mãe uma energia poderosa das crenças, dos sentimentos, dos pensamentos de cada um. E aí eu carrego isso comigo e isso vai aparecendo, é isso que vai surgindo para mim. É isso que vai, olha, mas eu vejo a vida dessa forma, eu vejo essa situação desse jeito. Por que eu vejo desse jeito e você vê de outro? Por que quando duas pessoas não entram em acordo de jeito nenhum? Não adianta. Por que uma situação que eu vejo de uma determinada forma, outra pessoa vê de uma forma completamente diferente? Porque ela está enxergando aquela situação a partir dessa energia que está presente nela, que ela trouxe das vidas anteriores e dos antepassados. Isso é o que a gente vai limpando. Isso é o que a gente vai purificando com o Ho'oponopono. É isso que a gente vai eliminando. Eu tô vendo dessa forma e dessa forma me faz sofrer, eu gero essa emoção, mas agora eu faço a escolha de não sofrer mais. Se isso está se manifestando para mim dessa forma, é porque isso ainda está em mim, essa energia ainda existe em mim. Então eu ainda preciso limpá-la, preciso usar as frases ou a ferramenta que eu quiser para fazer essa purificação.
Boa tarde, Sandra. Patrícia, querida, seja bem-vinda. Ufa, essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Hughley não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hughley tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Fiquei emocionado por ter conversado com ele pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo e seria muito fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método, não é novo, criado pela Mornar, mas o Ho Oponopono já é um método antigo, né? Para curar supostos casos irrecuperáveis, como o dos criminosos que sofriam de doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hughley iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. O que vou colher do seminário? Você vai colher o que você colher, respondeu ele. Quais são as suas memórias? Qual é a energia que você carrega? Isso que eu estou apresentando para você, cada um vai absorver de uma determinada forma a partir dos registros e da energia que está levando. Bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento da década de 70. Você colhe o que estava destinado a colher. Não é destinado, não concordo com o Joe Vitale aqui. Você colhe de acordo com a energia que você tem, de acordo com as suas crenças, com as suas memórias. Então, não é o meu destino aprender determinadas coisas ou vivenciar determinadas coisas, não. É algo que eu estou carregando hoje, mas que eu tenho a possibilidade de purificar e modificar. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Antes de encerrarmos o telefonema, perguntei a ele o que significava a assinatura nos seus e-mails. POI. Significa paz do eu, explicou ele. É a paz que supera todo o entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido. A paz do eu. Paz do eu, lembrando que tem a prece de abertura, a paz do eu, que a gente pode fazer sempre quando vai começar o dia, vai começar algum processo, e que fala, né, que não é a paz, a prece de encerramento, queridos, desculpa. Prece de encerramento é a prece, a paz do eu, que a gente entrega, não, então, que a gente pode terminar o dia, fechar os nossos processos com a paz de eu, que é eu entrego para você não a paz mundial, mas apenas a minha paz, a paz do eu, né? Então, a chocante verdade a respeito das intenções. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. Benjamin Libet, Mind Time. Então, olha só. A nossa vida subjetiva interior, a vida que nós temos na nossa mente subconsciente, é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. Então, eu vou falar aqui que ela funciona simplesmente determinando a forma como a gente age. Porque é na nossa mente subconsciente, a partir desses registros energéticos, que nós nos conectamos às pessoas que possuem essa mesma sintonia que a gente, e essas pessoas nos ensinam as crenças desde que nós somos pequenos, quando a nossa mente subconsciente está completamente aberta, e essas crenças vão determinar a forma como nós agimos. Elas determinam os nossos hábitos. Por exemplo, se você acredita que tem que usar o cinto de segurança, desde pequeno você aprendeu isso, e você coloca o cinto, isso vira um hábito. E esse hábito, tudo bem que a gente tem informações conscientes porque tem que ser feito dessa forma, mas se você entra de um jeito dentro do carro, faz alguma coisa, ou a primeira coisa que você coloca e põe o cinto, isso é um hábito que está cristalizado na sua mente subconsciente. As nossas crenças, os nossos paradigmas são essas crenças que fazem com que a gente faça as nossas atividades diárias e praticamente todas as nossas atividades diárias, elas são formadas pelos nossos hábitos, pela forma como nós
agimos todos os dias. Então, a gente pode até não entender 100% de como que a nossa mente subconsciente surgiu, porque tá aí um grande mistério de como que nós viemos para essa existência, né? Como que nós existimos. Mas como que ela funciona na nossa vontade consciente de agir se a gente não para poder observar nossos pensamentos, para observar nossos hábitos, para observar o que a gente fala, para a gente controlar os nossos sentimentos em relação a determinadas coisas. O que está na nossa mente subconsciente está nos controlando completamente. Então, a gente tem que ficar atento sempre ao vigiar e orar. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hugh, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Está purificando, vem quem estiver aberto para isso. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que é todos nós carregamos a centelha divina dentro de nós, então nós fazemos parte desse divino, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hugh para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter me falado a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. E ele, claro, aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem, perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com runa, um método de cura popular do Havaí. Então vamos lá. Aqui o o Joe Vitale está completamente desinformado a respeito dos princípios runa. Ele faz uma breve, fala aqui muito rapidamente sobre runa, mas se você pesquisar materiais de especialistas, não é um método de cura, são os princípios que guiavam, conduziam a forma de se perceber a realidade dos povos nativos havaianos. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta. Runa é o nome que Max Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar, pelo menos não da maneira como o Dr. Hugh o praticava. À medida que continuei a ler e aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Ok, isso está correto, assim, no sentido de que os princípios runa, eles provavelmente conduziram os povos nativos do Havaí para que eles pudessem desenvolver um método de cura, que é o Ho Oponopono, a partir desse entendimento que os princípios runa davam para a vida. Mas o Ho Oponopono, ele é uma ferramenta à parte dos princípios. Gratidão, Ivonete, seja bem-vinda, te amo, sou grata também. Voei para Los Angeles, encontrei-me com Mark e fui para Calabasas, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos, nos divertimos, no entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o início do seminário começasse, né? É que desse o início do seminário. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o Dr. Hugh. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Hugh estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Quem ainda não conheceu, nunca viu nenhum vídeo do Dr. Hugh, vale a pena para ver, né, como que era como que ele recebia as pessoas, para conhecer um pouquinho mesmo dessa natureza dele. Vestia calça caque, tênis, a camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, qual mais tarde vinha saber
que era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levara para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito da sua segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. E o Dr. Hugh Lane gosta de começar na hora, assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ela vai? Não tenho a menor ideia. Respondi. Todo mundo riu. Estou certo de que ninguém tampouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ela vai? Perguntou ele à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Hugh Lane. Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. As suas memórias são assim. Continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. O que nós temos de energia das nossas vidas anteriores, das nossas existências anteriores e dos nossos antepassados não estão visíveis, elas estão no nosso subconsciente. Que vamos pensar que é uma grande lixeira, mas fica parecendo que só recebe lixo. Na verdade, a mente subconsciente é o que recebe tudo, é o que tem conexão com tudo. E ela tá, e esses registros estão lá. Gente, aí quando a gente fala de mente subconsciente, as pessoas pensam que a gente está falando de cérebro, né, de cabeça, que as nossas memórias estão aqui. E não é, mente subconsciente, ela está em todas as células do nosso corpo. Como que você sabe que tem sangue circulando pela ponta do seu dedo? Que se você cortar o seu dedo vai doer. Quem controla isso? Quem controla o processo de cicatrização de um dedo cortado? Mente subconsciente. Porque ela está presente na ponta dos nossos dedos. Ela está presente no funcionamento de todo o nosso corpo. E ela vai cicatrizar o seu dedo de acordo com os registros energéticos que ela carrega do seu pai e da sua mãe e das suas existências anteriores. Então, mente subconsciente não é cérebro. Mente subconsciente é o nosso corpo físico também. São essas energias que nós levamos, carregamos dentro do DNA mesmo, que está presente em toda parte do nosso corpo. Isso é mente subconsciente. E é para lá que é aí que essa energia está. É por isso que a gente funciona como a gente funciona, que a gente parece como a gente parece, e porque o nosso organismo apresenta situações que ele apresenta. Por que eu adoeço, desenvolvo uma gastrite, por exemplo? Porque antes da manifestação física aparecer ali para mim como uma gastrite, existe uma energia que eu estou alimentando mentalmente através das minhas emoções, que a minha mente subconsciente, que está presente em todas as células do meu corpo, vai entendendo que é algo que vai se manifestar através da gastrite. Então, a gente precisa pensar muito, observar muito os nossos pensamentos, pensar muito sobre os nossos pensamentos, observar muito o que a gente está pensando, observar muito como a gente está se sentindo, porque a nossa criança interior não é a gente enquanto criança. A gente traz essa representação de nós enquanto crianças para pensar na criança interior, para a gente se lembrar de como que nós não tínhamos controle das nossas emoções. Porque a nossa mente subconsciente, ela controla também as nossas emoções. Mas a nossa mente subconsciente, a nossa criança interior, somos nós. Naquilo que a gente não controla conscientemente. Então, vamos lá. Achei fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu ia querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Gente, aí tem outra confusão. Memória não é lembrança, é registro energético. Então, vamos lá. Você tem duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Hugh Lane. A partir da memória, dessa energia, ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados.
Registros energéticos que se manifestam novamente através das situações que nós vivenciamos. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. Como que eu escuto a inspiração? Como que eu escuto o divino que existe dentro de mim, que fala comigo o tempo todo? Purificando o tempo todo. O tempo todo usando as ferramentas que o Ho Oponopono Identidade Própria trouxe para nós, para que esses registros sejam cada vez mais eliminados, para que eu possa perceber, para que eu possa inclusive agir muito mais a partir dessa inspiração do que através das emoções, dos pensamentos negativos, etc., né? O Dr. Hugh passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero, é onde temos limite zero. Não há memórias, não existe identidade, nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo, o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. É lixo no sentido de que nos desconecta desse divino que nós carregamos dentro de nós. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós precisamos estar mais conscientes de quem nós somos, da luz que nós carregamos, da fonte de amor que nós somos, da consciência que nós somos. E a esses registros energéticos que geram as nossas crenças, que fazem com que nós desenvolvamos, que a gente desenvolva os nossos hábitos e que geram o resultado que nós estamos gerando hoje, esses registros é que a gente precisa estar eliminando. Para que a gente possa gerar resultados a partir da consciência, a partir da inspiração divina. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos. E não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário do Ho Oponopono para aprendê-las. Visite www.hoponopono.org. Eu ensino algumas dessas ferramentas no meu site hoponoponoanjos.com/ferramentas, porque hoje elas estão mais disponíveis. Na época, quando o livro foi escrito, a gente não tinha acesso a elas de outra forma, mas agora elas estão mais disponíveis. Mas há um método de purificação que o Dr. Hugh usou mais e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia de qualquer maneira. Como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo? Então, a ferramenta mais conhecida é Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que as pessoas usam inclusive para meditações com o japamala, né, com o número de vezes de repetição. O que é importante é a gente lembrar que as ferramentas podem ser utilizadas o tempo todo no Ho Oponopono. Então, eu quero agradecer a participação de vocês nesse vídeo de hoje, nessa gravação do Limite Zero. Eu vou encerrar por agora, que eu já falei muito. E voltamos na semana que vem, na quinta-feira, 12h30, com a leitura de mais uma parte do livro e mais uma explicação dentro do meu entendimento. Podem deixar as dúvidas de vocês. E quem ainda não deixou o nome das pessoas que querem colocar no meu material de purificação, na minha lista de purificação de memórias,
coloque o nome aí. Se você já colocou o nome antes, não precisa voltar a colocar, porque o nome já está na lista de purificação de memórias. Mas se você deseja incluir novos nomes, coloque aí para que a gente possa entrar nesse processo de purificação juntos, aproveitando essa energia da leitura desse livro maravilhoso. E na semana que vem eu continuo. Se tiverem dúvidas, coloquem também para que eu possa respondê-las na explicação da próxima leitura. Então, nós nos encontramos novamente quinta-feira que vem, 12h30, para falar do livro Limite Zero. Gratidão, mahalo de coração e até o próximo encontro. E só para finalizar, aproveitando esse final de vídeo, amanhã eu coloco à venda o material do curso, do workshop Guerreiras do Amor. Eu e Letícia Capelão vamos fazer um workshop nesse sábado e domingo para purificar memórias de relacionamentos. Vou começar depois uma jornada de purificação de memórias de relacionamentos. Então, quem quiser aproveitar essa energia dos Dias dos Namorados, que é amanhã, aproveitar essa energia de relacionamentos que está aí, participe desse workshop. As informações estarão no meu Instagram, Ho'oponopono Anjos. Entre lá para saber mais. Vão ter vários sorteios. Vai ser uma energia muito bacana de purificação e transformação da energia que nós carregamos, dos relacionamentos que nós estamos tendo. Então, muita gratidão e até o vídeo da semana que vem. E quem se sentir convidado a participar, quem se sentir chamado para participar desse workshop, procure as informações na minha página. Mahalo de coração, gratidão. Maravilha, pode deixando o nome aí que eu já vou passar tudo para minha lista de purificação. Gratidão e até semana que vem. Aloha!